Queridos, chegou o momento também da gente estar ouvindo a palavra do Senhor, porque o culto, né, ele é adoração, a gente faz isso através dos cânticos, dos louvores, mas chega um momento também que a gente consagra as nossas vidas com os dízimos de oferta, e também o momento da gente estar ouvindo a palavra do Senhor. A Bíblia, ela foi escrita justamente mostrando, né, tudo aquilo que o Senhor queria revelar para a gente. Pode ter certeza que desde as primeiras páginas, as últimas páginas desse livro, é uma revelação de Deus. Como que a gente iria conhecer o Senhor? Porque quando o Senhor se manifesta ao povo dele, quando o Senhor mostra quem Ele é, como Ele quer que seja adorado, ainda não tinha nada escrito, mas o próprio Deus mandou que escrevesse essas coisas, né? Para que a gente conhecesse como que a gente ia fazer se nós não tivéssemos conhecimento de quem Deus era, simplesmente saber que Ele, né, é o Deus eterno, mas como Ele é, quais são os seus atributos, o que Ele quer conosco, o que nós devemos fazer para estar servindo ao Senhor, como Ele quer que Ele seja adorado. Então a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por vários autores, mas inspirados pelo Espírito Santo do Senhor. Veja que esse livro ele atravessou, né, anos e anos, milhares de anos, e chegou às nossas mãos. Não é? Então, o que a gente vai ler sempre tem uma aplicação para a nossa vida. A Bíblia não é simplesmente um livro histórico que escreveu lá e a gente simplesmente decifra aquilo que foi falado, aquilo que foi escrito, mas não, nós temos uma aplicação para a nossa vida. Nós temos algo que vai de encontro com a nossa vida. E é essa a nossa expectativa quando a gente abre o texto bíblico e a gente explica o texto bíblico e aplica o texto bíblico na nossa vida. Então a nossa expectativa quando a gente lê a Bíblia é que ela fale conosco, é que ela mostre algo que nós precisamos. Muitas vezes a palavra ela vem nos dando incentivo, nos dando ensinamento, é doutrinário, mas muitas vezes nos corrigindo. Essa que é a essência daquele que verdadeiramente crê na palavra do Senhor. Não importa aquilo que nós precisamos ou o que queremos, mas importa é que Deus quer conosco e aonde Ele quer nos levar. Então, quando a gente abre o livro que eu vou ler aqui hoje, lá no Salmo 121. Salmos é conhecido por todas as pessoas. Todas as pessoas conhecem pelo menos um livro de Salmos, não é? E o livro mais conhecido, né, o Salmo mais conhecido, na verdade é livro, né? Ele é dividido em 5 livros, em 5 partes. E cada um traz uns salmos. Então, o salmo mais conhecido, a gente sabe que é o Salmo 23. Eu não sei se é o mais lido, 91, né? Todo mundo conhece o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E temos um outro também que muitas pessoas conhecem e a gente conhece porque são vários versículos, às vezes, que a gente vê fixado em vidros de carro, não é? Às vezes a gente entra num estabelecimento comercial e aí a pessoa está lá escrito Salmo 91 e o Salmo 23, alguns versículos. Não é? Então o Salmo ele é muito conhecido, mas não é somente a gente ler. Na verdade, a gente acha que somente abrir a Bíblia e deixar num lugar, aquilo vai resolver, né, os nossos problemas espirituais ou até mesmo nossos problemas materiais. Não, por engano. Não é? A Bíblia ela é para ser lida, não é? Gravada, estudada, meditada, refletida e aplicar nas nossas vidas aquilo que foi falado, né? Aquilo que foi ensinado. Amém, irmãos? Então hoje a gente vai ler o Salmo 121. Eu queria, como ele é muito pequeno, né? O Salmo, um dos salmos pequenos, né? Nós vamos ler juntos. Amém? Amém, irmãos? Mas a gente não vai ler assim, não, os meus olhos param. Não, nós vamos falar com convicção.
Não é? Porque às vezes a gente pede para ler, a pessoa fica meio com medo, né? Parece que fica com medo de errar. E às vezes está lendo, fica fixado na letra. Não, preste atenção naquilo que ele quer falar, para que você possa, né? Então nós vamos começar lendo todos juntos. Leiam ali, né? Onde está colocado ali, para que a gente possa ter somente uma versão, porque a Bíblia tem várias versões, né? Então para a gente ler, ok? Então vamos lá? Mas vamos lá bem forte, viu? Para que as pessoas de casa estejam ouvindo a gente também, não é só o pastor não, ok? Amém? Vamos lá? Elevo. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Agora bem forte. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante dessa palavra, Senhor, diante dessa revelação, diante, Senhor Deus, do grande protetor que nós temos, poderoso, que és tu, Senhor, o único e verdadeiro. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor é para nós. E agora, a tua revelação, Senhor, o que o Senhor quer conosco nesta noite, através da tua palavra, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, nós possamos sair daqui mais transformados, Senhor. Ó Deus, pela tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, nós vamos dar um título a essa mensagem, e o título que eu poderia dar, o que a gente, né, tem em mente aqui, se chama Fé e Esperança. Amém? Fé e esperança. Esse salmo, ele teve um contexto. O salmista Davi que escreveu esse texto. E quando a gente imagina uma pessoa escrevendo algo, sempre tem um motivo. Não é? Simplesmente a gente não senta, escreve algo da nossa vida. Não, tem que ter um contexto. O que aconteceu para escrever isso? Em que ele foi inspirado? Não é? E qual a direção do salmo que ele queria? Na verdade, os salmos eram lidos e cantados nos cultos judaicos, como ainda são, eram cantados. Então aqui estão passagens de servos do Senhor que passaram por várias circunstâncias na sua vida. E aqui o salmista Davi, quando ele escreve, ele também está passando algumas circunstâncias na sua vida. Alguns dizem que ele estava em meio à guerra, porque havia muitas disputas entre reinados, e também havia muitos inimigos que tentavam destruir outros reis. E Davi, como rei, ele tinha sempre os inimigos, até mesmo porque ele era servo de Deus. Então, alguns dizem que ele escreveu isso aqui na confiança de Deus, em meio àquele contexto da sua vida.
Mas muitos também dizem aqui que esse salmo foi escrito tendo em vista que o povo de Israel, e aqui a gente vai ver que o título desse salmo ou seja, ele é um cântico dos degraus, ou como conhecido, não é? Cântico de romagem. Ou seja, era quando o povo de Deus ia a Jerusalém. Então eles moravam longe, muito distante, e eles iam a Jerusalém adorar ao Senhor. Isso ele fazia muitas vezes uma vez por ano, sabe? Então, quando eles tinham que sair, e se a gente for ver aqui a partir do Salmo 121, 120, né? Que já é o Salmo de romagem, vamos ver aqui. Os cantos de degraus, e ele vai até o 130, o 135, o 134. Então aqui era como uma progressão, eles progrediam, não é? Então, nesse momento aqui, eles já estão em romagem, eles já estão em viagem, eles já prepararam as suas famílias, aqueles que podem ir, aqueles que poderiam ir, aqueles que não estavam doentes, e também ficavam alguns nas suas casas, porque eles não podiam ir por algum motivo. Mas era uma alegria muito grande eles irem, né, em Jerusalém para adorar o Senhor, que lá estava o tabernáculo do Senhor, era a cidade de Davi. Não é? Então, quando eles iam, não é como nós hoje que temos facilidade de vir à igreja. Eu acho que se a gente for vir aqui, ninguém veio a pé para a igreja, veio. Todo mundo mora longe, né? Mas até perto, mas a gente vem de quê? De carro, vem de Uber, né? Eu acho que ninguém veio a pé aqui, né? Às vezes eu morava ali perto, eu vinha a pé. Eu vejo até as mulheres, né? Vendo de motinha. Que estaciona na frente ali, as mulheres vêm dirigindo, né? Ok? Então é uma facilidade você vir, mas aqui não. Quando eles iam para Jerusalém, eram dias andando, era muito longe. Então eles tinham que ir. Então eles passavam por desertos, por montanhas, e naquela romagem, né? Ou seja, naquela procissão. E aí eles encontravam muitos perigos, porque os salteadores, eles aproveitavam essa romagem, esta peregrinação para Jerusalém, e eles se escondiam nas montanhas, nas frestas lá, nas cavernas, e aproveitavam para assaltar, para fazer maldade com as pessoas, roubar as coisas, porque eles tinham seus víveres, né, para que eles pudessem chegar a Jerusalém. Não é? Eles levavam dinheiros também, e eles estão os salteadores. E também tinha os problemas do deserto, que era o sol, a lua, que foi citado aqui. Então havia muita expectativa e muito temor. Eles olhavam, antes de sair já estava pronto, e aqui, nesse momento que já estava tudo certo, eles já estavam saindo, batia um medo. E aqui, no versículo 1, o que ele diz? Versículo 1. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Veja, há uma expectativa, há um sentimento de medo. Meus irmãos, e eu quero trazer esta palavra aqui, esse momento de que ele olha para os montes, e ele pergunta, de onde me virá o socorro? O Davi, e também as pessoas que, assim como ele, ia a Jerusalém. Qual é o nosso medo? Nós estamos em meio da família. Nós estamos pregando algumas mensagens a respeito da família. Então, qual é o nosso medo? No nosso contexto, nosso Brasil, alguns medos. Nós estamos com expectativas. A gente não pode negar isso.
Há uma expectativa muito grande para o povo brasileiro, em especial para a igreja, e também incluindo a família, os negócios. O que pode acontecer? Há uma indagação. E uma coisa que traz muitos problemas para a gente é o medo. O medo trava a gente. Não sei se vocês já chegaram a um medo extremo. Não é? Sempre que a gente tem um medo, a gente às vezes tem um medo, mas quando é um medo mesmo, aquele que ele trava, ele mobiliza as pessoas, ficam sem ação. As pessoas acontecem isso já aconteceu comigo. Né? Mas na verdade o meu medo, eu tenho vontade de agir, correr. Já aconteceu isso comigo. Né? Uma vez eu desci num lugar onde eu morava, tinha um cemitério, e muita noite eu peguei um ônibus, desci em frente ao cemitério para ir para casa, e aí eu comecei a ter pensamentos, né? Eu falei, caramba, eu era jovem ainda, jovem tem uns, de vez em quando, né? E eu disse, aí eu comecei a não olhar para trás, andando sem olhar para trás. Daqui a pouco eu disse, eu vou correr. Aí a gente usava umas calças largas antigamente, boca de sino. E aí quando eu comecei a correr, aquilo começou a bater no tênis. E eu falei, agora eu estou frito. Esse barulho vai me pegar. Eu não sei o que é não. E quanto mais eu corria, mais o barulho, sabe? E aí vocês já sabem. O medo fez com que eu achava que tinha alguém atrás me perseguindo. Então, precisamos então colocar a nossa confiança em alguém que pode proteger de tudo isso que nos cerca, de todo o mal que pode nos vir, de tudo aquilo que pode paralisar a nossa vida, de tudo aquilo que pode ser um perigo para a nossa família, um perigo para a nossa vida, um perigo para o nosso emocional, um perigo para os nossos negócios, um perigo para que possa nos afastar de Deus. Então nós precisamos ter confiança, ter fé. E aqui o salmista vem nos ensinando qual é o único provedor, protetor, fiel para os nossos medos, para as nossas inseguranças, para a gente ter confiança. É isso que eu quero falar nessa noite com os irmãos. Eu não sei como está a sua vida, qual é o medo que você está sentindo. Talvez uma doença que está desestabilizando você, ou talvez algo que você está aí dizendo, pastor, eu estou passando por isso aqui, isso está me trazendo medo, estabilizando a minha confiança. Então eu quero que você observe o que o salmista usou para que ele também nos encorajasse nesta noite. Então, qual é a confiança que o salmista coloca? Aonde ele coloca a sua confiança e o torna esperançoso, confiante que ele pode ir, que ele pode andar, que ele pode realizar aquilo que ele quer. A confiança que ele coloca é no Senhor. E Davi encontra os benefícios desta confiança no Senhor. Não é só confiar no Senhor, mas ele explica para a gente, mostra para a gente quais são os benefícios. Qual é o que Deus é para que nós possamos realmente confiar. Porque não é só dizer assim, Deus me protege. Vai com Deus. Às vezes a pessoa fala assim, às vezes até da boca para fora, vai com Deus. Não é? Mas o que ele quer mostrar para a gente? Quais são os benefícios? Não é? Qual é a fonte
da esperança e a confiança dele. Então nós vamos ver aqui. A primeira coisa, o que ele nos ensina, é a capacidade da proteção. Veja o versículo 1. Olha, ele diz assim, ó: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Versículo 2, ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. A proteção, não é? Veja que há uma tendência de nós termos proteções. Quando ele fala, as pessoas olhavam para os montes, ou seja, a gente espera alguma coisa de algo deste mundo, em coisas, em pessoas, em governantes. Então a tendência nossa é, quando a gente está em perigo, com medo, a gente colocar a nossa confiança em alguma coisa, em alguma pessoa. E aqui ele simboliza um monte, ou seja, porque o monte ele realmente representa algo que enche, que é forte. Mas ele rapidamente revela em que realmente ele confia. Ele diz que o meu socorro vem do Senhor. A resposta que ele dá é no Todo-Poderoso. Aqui a palavra El Shaddai, o Todo-Poderoso. É o que vem de cima, é o que salva. Ele busca com a sua visão a resposta, ele dá uma resposta categórica, firme. Presta atenção que ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor, e ele não para aí. Ele fecha qualquer possibilidade de que haja dúvida da capacidade do protetor. Quando ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que o quê? Fez os céus e a terra. Agora veja, ele poderia usar todas as outras coisas que o Senhor fez, porque ele presenciou isso na vida dele. Ele poderia dizer que curou, ele poderia dizer que ele se manifestou dando bens a ele, e todas essas coisas, os benefícios que o Senhor nos dá pelo seu milagre. Mas ele fechou dizendo, ele que fez os céus e a terra. Se o Senhor fez os céus e a terra, o que pode impedir que ele possa realizar alguma coisa? Ele fez essas coisas do nada. Então aqui está mostrando a capacidade como criador. Não é só curar, não é só nos livrar de algum problema sério, não. Ele disse, olha, a capacidade dele vai muito mais além de qualquer coisa deste mundo. Nada chega ao poder do Senhor. Ele é o Deus poderoso. Ele mostra a capacidade de associar ele a qualquer dos seus feitos, mas associa justamente ao ato da criação. Ele pode fazer todas as coisas, sem limites. Ele envia ajuda, ele mesmo vem naquilo que eu espero, na forma que ele quer, no tempo que ele quer, do jeito que ele quer. A nossa ajuda está somente nele, quando ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Isso aqui, meu irmão, consiste, sabe em quê? No amor dele para a gente. Consiste também no poder e na bondade dele para a gente. A providência da sua graça, sem a gente merecer, ele é bondoso, misericordioso e poderoso para realizar a nossa proteção. E aqui,
a gente pode até acrescentar dizendo assim: se ele não me ajudar, criatura nenhuma pode. Mas a gente pode dizer: mas se ele ajudar, nenhuma criatura pode impedir. Amém, irmãos? Agindo Deus, quem impedirá? Então a proteção dele é total, pela fé, nas promessas dele. Volta os olhos para a presença especial de Deus em sua igreja. Agora nós temos que crer. A promessa do Senhor, nas palavras do Senhor. Como eu disse domingo passado, muitas vezes a gente quer que aconteça algo estrondoso, algo que seja, assim, que a gente, olha, Deus está aqui me protegendo. Não, nós precisamos crer na sua promessa. Ele disse que vai estar conosco. Veja em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Meus irmãos, isso aqui eu quero trazer para a gente. Querido, nunca vai faltar a palavra dele para nos estar dirigindo. A presença dele está na palavra dele, nos dirigindo. Nunca vai faltar os seus ouvidos para ouvir as nossas orações. A presença dele nas orações. Nunca vai faltar a sua providência nas suas promessas. Creia nesse poder, no poder transformador de Deus. Ele pode abrir os caminhos no deserto, ele pode florir no deserto, ele pode abrir caminho onde não tem. É isso que manifesta a sua presença. Na sua palavra, quando você ora, quando você confia, quando você crê realmente de coração. Não há limite para a capacidade do nosso protetor. Você crê nisso? Amém? Então não fique se lamentando. O que será de mim? Porque agindo Deus, quem pode impedir? Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é a capacidade. Ele fez os céus e a terra, não tem nada que ele não possa fazer. A segunda coisa que a gente aprende aqui, nesse texto bíblico, se ele tem a capacidade de nos proteger, agora a gente vê no versículo 3 e no versículo 4. A gente vai ver que é a continuidade da sua proteção. Veja o versículo 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Versículo 4. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Versículo 3. Então veja, querido, a proteção do Senhor para a nossa vida. Nós estamos numa caminhada, nós estamos peregrinando aqui. A nossa fé, muitas vezes, ela pode ser abalada com os males deste mundo, com as coisas que a gente enfrenta, as aflições, as coisas que vêm contra a nossa família, contra nós. Então veja que nós estamos caminhando e a gente pode vacilar, mas ele diz que ele não vai permitir que os nossos pés vacilem. Porque quando ele diz que ele não dormitará, é que ele não dorme.
E ele associa o Senhor ao guarda, aquele que fica vigiando. Quem já serviu o exército aqui, quem é militar sabe o que é vigiar. É constante, não para, tem que estar sempre olhando. A noite é longa, a nossa caminhada é longa, a gente pode tropeçar, mas o guarda está ali. E ele é o guarda que tem a capacidade toda poderosa, mas também tem a constância da proteção. Quando diz que ele não dorme, é porque os guardas aí que tomam conta podem dormir, pode acontecer de cochilar, interrompe, não é? A nossa proteção, a nossa guarda, mas ele diz aqui que ele não vai deixar de nos guardar, porque ele não dorme, não se cansa. Veja o versículo 4. Ele diz: é certo que não dorme, nem dorme o guarda de Israel. Não se preocupe, irmãos. A proteção do Senhor, ela não é intermitente. Aí daqui a pouco deixa você lá. Dá a impressão que quando acontece alguma coisa com a gente, Deus não estava vendo. Deus não estava no controle. Mas quando você tem que entender isso aqui, que ele diz que não vai deixar os seus pés vacilar. Mas não é no intuito e nem tampouco no entendimento de que não vai acontecer nada contigo. Não vai acontecer nada conosco. Essa palavra aqui está dizendo que mesmo que a gente tropece, mesmo que venha alguma coisa sobre nós, sempre que vem doença, escassez, alguma coisa acontecer que vai trazer medo, ele diz que mesmo nessa situação, ele vai estar te protegendo para você ter força e você continuar. Ele nos ama. Ele nos protege, irmãos, para que não nos falte nada. Veja o Salmos 23, versículo 1, ele diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Mas veja também que ele tem a proteção quando ele diz que nós podemos andar pelo vale da sombra da morte. Quando ele diz sombra da morte, é porque ainda não chegou a morte, mas tem algo que vai acontecer. Está sombrio, há um medo, mas ele diz: mesmo que você ande, mesmo que isso venha contra você, os salteadores, os males, tentem fazer mal para você, ele fala que ele vai estar conosco. Ele é constante, ele se preocupa conosco. Ele nos refugia nas angústias. Sabe, irmão, aquela angústia, você chora, ele vem o nosso protetor. Quando você está chorando no seu quarto, ele está lá. Quando você pode estar agora nesse momento no leito de dor, no hospital, ele está lá. É constante. Ele se expõe conosco, a nossa vida. Ele conhece, ele sabe, ele protege. Veja o Salmo 139, versículo 1 e 2. Vamos ler? Senhor, ele sabe, ele sonda, ele protege, ele guarda. Até mesmo as coisas que ainda você não vai enfrentar, ele já sabe. Porque é contínuo, ele não para. Então a segunda coisa que a gente aprende aqui,
Primeira, a capacidade do protetor, e a segunda, a constância. Ele continua. Você está aqui, ele está te protegendo. Você vai para sua casa, ele vai estar te protegendo. Porque ele é o guarda de Israel, do seu povo. Você crê nisso? Ele tem a capacidade, não é? Ele também tem a constância, ele também tem um modo de cuidar. Amém? Como eu posso ver isso, pastor? Como eu aprendo aqui? Versículo 5. Olha, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra à tua direita. 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. E o 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. A resposta de Davi, então, para o modo que ele cuida, traz justamente isso, o caráter de Deus. Ele tem uma atuação próxima. Volte o versículo 5. Olha só. Meus irmãos, a gente cantou aqui, né? Deus não é Deus de longe, que está lá. Mas Deus é Deus. Deus é de perto, de longe. Ele está conosco. E ele usa aqui a figura da sombra. A sombra à tua direita. Ou seja, é o poder, direita. A sombra, ela está conosco. A minha sombra, a sua sombra, onde você vai, está ali, do seu lado, na sua frente, atrás. Eu até brinco, às vezes, eu falei aqui, outra vez eu estava pregando sobre ele, eu disse assim que quando a gente é criança, eu falei assim, agora eu vou dar um olé na minha sombra. Eu pensava assim, não é? Que eu via a minha sombra, aí eu fazia assim. Eu corria assim, para ver se ela... Não tinha jeito não, minha sombra estava ali. Então ele diz que ele está tão próximo como a nossa sombra. Ele é tão real como a nossa sombra. A nossa direita, ou seja, ele tem cuidado de nós. Ele vai nos guardar, né? É próximo, é personalizado. Porque às vezes a gente vê a multidão, o Senhor, né, sair aquela multidão para Jerusalém, aí você pensa assim, mas o Senhor vai cuidar de mim especialmente? Vai. Na verdade, ele já está cuidando da gente, deixa a concepção no ventre de nossa mãe. Às vezes a gente se acha desamparado. Qual é o modo que ele vai cuidar? Por atacado? Não, ele cuida da multidão, mas cuida especialmente de um. O Senhor Jesus, quando ele estava pregando, ele estava no deserto e viu aquelas pessoas famintas, ele disse, eles estão famintos, eles estão com fome. Ele viu cada um. E veja que o Salmo 139 nos diz isso, que o Senhor cuida de você. Ele conhece o seu nome, irmãos. A Bíblia diz que ele tem os nossos nomes escritos na mão dele, lá em Malaquias diz isso. Você é especial para o Senhor. Você não está no meio da multidão esquecido por Deus. Ele está do seu lado, ele está contigo, ele está em você. Ele está por você, para você. Às vezes a gente chora, a gente se lamenta, a gente diz, Senhor, o que está acontecendo comigo? Ele diz, eu estou aqui contigo. Veja o Salmo 139, versículo 16, o que diz. Olha, irmãos, isso é particular ou não é? Os teus olhos me viram substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O Senhor cuidou de você no começo, cuidou de você na sua caminhada e vai continuar cuidando de você eternamente. Você crê nisso, querido? É isso. Talvez a gente esqueça isso. São as promessas do Senhor para a nossa vida. Então, quando você estiver triste, quando você estiver com medo, lembre-se dessas palavras. O Senhor tem escrito no livro da sua vida. E tudo determinado. Para que você possa sentir que Ele realmente tem cuidado de você e tem um modo de cuidar de você.
E sabe, irmãos, voltando lá ao versículo 6, quando ele fala aqui, de dia não molestará o sol, nem de noite a lua, veja o versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Veja o versículo 6, quando ele diz: que de dia não te molestará o sol, e nem à noite a lua. Ele diz, ele está exatamente dizendo: olha, não tem momento nenhum que você não esteja protegido. Aqui ele diz o dia e a noite. Aqui eles tinham muito essa coisa de astros, né? A lua, parece que eles tinham que a lua, ela mexia com o emocional das pessoas, tipo lunáticos, essas coisas. Isso é estudos. O sol molestar. Mas aqui ele está falando que eles estariam andando de dia e o sol poderia trazer insolação, poderia trazer algum mal para eles num deserto, não é? E à noite, algum salteador e algumas coisas. Mas ela não vai te molestar. Ou seja, irmãos, muitas vezes, aquilo que você acha que está sendo mal na sua vida, Deus vai transformar em bem, em bênção para a sua vida. Às vezes você está passando por alguma situação agora, mas o Senhor vai transformar isso em bem, porque Ele tem capacidade para isso. Ele transforma todas as coisas. Eu não sei o que você está passando, mas pode ter certeza, Deus tem o controle disso, Ele sabe até onde você vai suportar, Ele tem sempre um escape para nós. Então muitas vezes, aquilo que é ruim para a gente, Deus vai fazer e transformar em bênção. Porque o Senhor não permitirá que este mal possa trazer danos para a sua vida. Sabe por quê? Versículo 7 responde: guardará a tua alma. A alma é do Senhor, pertence a Ele. Por isso que diz que quando a gente morre, a nossa alma volta para Deus. Nosso espírito volta para Deus, o nosso corpo na sepultura. Então, veja, Ele preserva, Ele quer que você preserve, Ele tem cuidado porque Ele não quer que você se afaste, quer que você cuide, não quer que ela se corrompa pelo pecado. Ele está protegendo, ou seja, o Senhor não tem interesse que você afaste dele, não tem interesse que a sua alma, você, não é, se separe do Senhor, cometa os pecados, seja invadido, que seja corrompido pelo pecado. Ele quer proteger, e isso Ele faz, nos dando salvação. E Ele fez isso através de Jesus. Ele nos livrou do poder do pecado. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É Ele que te guardará em todos os aspectos. Ele te livrará da inquietação, da ansiedade, do medo. Ele guardará de você praticar o mal. Veja 2 Coríntios capítulo 13, versículo 7. 2 Coríntios 13, versículo 7. Está vendo? Estamos orando a Deus para que não façais mal algum. Não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. O Senhor está cuidando da gente para que a gente não cometa os pecados, os males deste mundo. Não sejamos corrompidos pelo pecado. Essa é a proteção dele para a nossa alma.
o modo como Ele cuida de nós, especialmente. Nesse momento você está sendo cuidado, a sua família está sendo cuidado para a glória de Deus. E por fim, irmãos, a gente já está terminando. Bom, se nós temos essa proteção, mas a gente, meus irmãos, está caminhando uma corrida longa. A gente está caminhando um caminho longo, desculpe. Pode ser que em algum momento, nesse caminho, a gente tropece. Mas o salmista vem nos alertando para dizer que Ele não nos abandona no caminho. Veja o versículo 8. Vamos ler. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Não é só contínuo, mas é para sempre. Ele cuida e nos guarda em todos os nossos caminhos. Em toda a nossa jornada, isso inclui todos os nossos feitos, que ele está falando do nosso caminho, não é só caminhando, é como se fosse geograficamente. Não, em nossos caminhos, o que você tem feito. Pode ter certeza que Ele está protegendo, mas cuidado com as suas escolhas. A sua jornada é longa. Você pode se esquecer das promessas do Senhor, das orientações dos seus preceitos, as suas leis, a sua palavra, as suas promessas. Por isso que a palavra de Deus diz para a gente esconder a palavra do Senhor em nosso coração para não pecar contra Ele. Ao momento que a gente fraqueja, a caminhada é tão longa que a gente acostuma, a gente, olha, brinca com fogo. Ah, viu? Estava pregando hoje de manhã sobre a vida de Pedro. Muitas vezes a gente está nessa caminhada, meus irmãos, Deus está protegendo, está guardando, mas a gente muitas vezes está deixando a desejar. Ou seja, acostumamos. Olha, ali tem um salteador. Isso acontecia comigo, com meu pai. A gente levantava cedo para trabalhar, morava no Rio de Janeiro, e a gente acordava muito cedo para pegar o ônibus. E aí, sempre tinha alguém que nos falava, olha, ali na frente, no escuro, lá numa esquina, lá, tem uma dupla do mal lá que está assaltando as pessoas. Era assim, irmãos. Pensou? A gente passava ali todos os dias. Talvez até estaria ali, o Senhor protegendo. Não é? Mas alguém um dia falou assim, olha, não vai não, que acabou de acontecer ali. E eles continuam lá. Então a nossa jornada nós podemos ser orientados, mesmo com a proteção, com as promessas do Senhor, e a gente pode esquecer das promessas de Deus, das orientações do Senhor. Olha, esse caminho é perigoso. Você está indo para a mansão celestial. Você está indo para Jerusalém celestial. Nós estamos caminhando neste mundo, crentes. Mas você precisa entender que nós precisamos caminhar justamente no caminho do Senhor. Veja que ele diz aqui, olha, Ele vai guardar a tua saída e a tua entrada. Em toda a sua jornada. Ele vai te guardar enquanto você viver aqui neste mundo. Mas a proteção do Senhor, ela não tem data de validade. O que Ele diz, desde agora
para sempre. Mas você tem que andar no caminho do Senhor. O deserto tem suas armadilhas. Se nós andarmos no caminho do Senhor, se nós fazermos a sua vontade, confiar, saber que Ele é o protetor, que jamais nos abandona, que Ele tem enviado o seu Espírito Consolador, em que habita em nós para sempre. Não podemos desviar do caminho do Senhor. O Salmo 91, ele é bem claro. Veja o Salmo 91, versículo 1. Ele diz assim, olha, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Outra versão diz, eu não gosto muito dessa versão, mas outra diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Veja, nós temos que habitar, nós temos que ter confiança, nós temos que ter realmente esperança. Os nossos olhos não podem estar nos montes desta vida, tem que estar no Senhor, Ele que nos cobre. Ele continua dizendo que as suas asas nos cobrirá. É o versículo 2. As suas asas nos cobrirá. Nós estaremos seguros no Senhor. Mas se você sair desta sombra, sair deste amparo, se você não confiar na proteção, nessas asas que protegem, como a galinha protege os seus pintinhos. O próprio Jesus disse, né? Jerusalém, Jerusalém, porque tu não quiseste, como eu queria te juntar como a galinha junto os pintinhos. Então veja, querido, a necessidade da gente confiar e andar nos preceitos do Senhor e saber que, mesmo que os caminhos sejam difíceis, mesmo que as coisas estejam contrárias, mas se eu estiver com Ele, Ele jamais me abandona. E não tem limite. A sua proteção é eterna. Ele protege a gente aqui e vai continuar protegendo a gente para toda a eternidade. Como está a sua fé? Em quem você tem confiado? E o que nós aprendemos e aplicamos aqui? A primeira coisa, o medo muitas vezes nos desvia do caminho certo. Faz que a gente se precipite, que a gente tire os olhos do Senhor. Isso vem associado muitas vezes à incredulidade, associado à incredulidade, falta de fé. Mas o salmista diz para que a gente possa estar fixados os nossos olhos em Deus, que pode todas as coisas. Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Você crê nisso? A segunda coisa, meu querido, o Senhor não está longe de nós. O Senhor não é aquele que fica lá nos céus, olhando de longe, determinando algumas coisas, jogando disciplina em nós, maldição em nós. Não. O Senhor está tão perto como a sua sombra. Ele está tão dentro de nós como você não imagina. Ele está conosco, Ele está andando conosco. E Ele está sempre nos protegendo, nos guardando, para nos preparar para essa caminhada e estar com Ele eternamente. Mas o que você passou? Pastor, foi muito difícil. Meu irmão, você está só se preparando. Porque o melhor está por vir. A nossa alma pertence ao Senhor.
E Ele quer que a gente esteja sempre perto dEle. A terceira coisa que a gente aprende aqui: o Senhor não somente quer cuidar da gente aqui nesse mundo, o Senhor quer cuidar conosco na eternidade. Mas lá Ele será sempre, sempre, sempre conosco. Nós podemos receber a glória do Senhor, as bênçãos do Senhor. Ele quer que a gente chegue seguro na sua casa. E para isso, Ele enviou o seu Filho amado para nos garantir. Porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegaria ao Pai se não fosse por Ele. Ele nos garantiu. Ele está presente nesta caminhada, querido. Nós não estamos sozinhos. O Senhor é conosco para proteger e nos guardar de todo o mal. Você crê nisso?